Olá, pessoal, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui no Papo Pastoral, num ambiente diferente, e eu quero dar as boas-vindas a vocês na nossa casa. Aqui é a nossa casa, minha e do Ayrton, o pastor Tiago aqui como nosso convidado, a Dair também, que está atrás das câmeras. E é muito bom receber vocês e vocês aí de casa, na nossa casa. E hoje, nesse Papo Pastoral, nós queremos discutir um assunto um tanto quanto polêmico, não é? Eu quero passar a palavra para os pastores aqui para dar o início, para a gente começar o nosso bate-papo. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos nessa semana, estamos falando sobre impedimentos para o avivamento. Nós falamos sobre condições para o avivamento, nós estamos falando daquilo que impede. E uma que nós não podemos deixar de lado, um dos impedimentos que nós não podemos deixar de lado, é a ação do diabo contra o avivamento. Nós temos que lembrar, como está escrito na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades deste mundo. Então, temos que lembrar disso. Tá? E de que maneira nós podemos ver que o diabo tem tentado impedir o avivamento no meio da igreja. Nós temos várias coisas que nós podemos falar. Já falamos bastante para vocês em outras condições sobre a questão do pecado, já falamos em relação a outras áreas, mas nós vamos especificar alguns pontos e especificar diretamente na conduta da igreja, no seu dia a dia, coisas que atrapalham realmente um avivamento no meio da igreja. Então, nós precisamos estar observando esse tipo de situação. Pastor Tiago? Lá vamos nós. Bem, eu acho que a maior ferramenta que o diabo usa é justamente fomentar, alimentar na igreja aquelas coisinhas que a gente vive dizendo que é o diabo que faz, mas não é o diabo que faz. E aí as coisas que são do diabo, a gente não está atento. E as coisas que dizem respeito a mim, eu também não estou atento, porque eu transfiro a responsabilidade para demônio, para macumba, para inveja, para olho gordo, para feitiçaria, maldição hereditária, palavra de maldição. Então, assim, nessa brincadeira, eu acho que o diabo ganha muito. Porque, na verdade, o diabo não está atrás dos méritos do que ele faz ou do que ele não faz. Ele está atrás dos resultados do que ele espera. Né? E eu acho que a igreja ela é muito atrapalhada nesses processos de viver o que Deus tem, porque se eu me posiciono com responsabilidade sobre a minha vida diante de Deus, eu tenho um ganho. Eu assumo as responsabilidades, por exemplo, na tentação, no pecado, nessas coisas. E aquilo que é obra do diabo, eu também vou ver como obra do diabo. Agora, quando eu mudo esse processo, o que é do diabo, eu acho que é normal, por exemplo, fofoca, né? Que é uma coisa tão diabólica, mas que é tão normal falar mal da vida de alguém, contar um negócio do outro, mas aquilo que, por exemplo, é minha responsabilidade, né? É o diabo, por exemplo. Eu caí em pecado porque o diabo colocou aquela mulher no meu caminho. A gente começa a mudar os processos, né? Então, acho que o diabo fomenta muito. Ele alimenta isso. Ele vai nutrindo isso no nosso meio para a gente sempre joga a culpa nele mesmo. Coloca a responsabilidade nele. Porque quanto mais responsabilidade eu jogo no diabo, menos responsabilidade eu trago sobre mim, significa que menos do evangelho eu estou vivendo. Eu acho que uma das coisas importantes nós observarmos, quando nós falamos até de pecado, nós falamos aqueles pecados mais escandalosos, aqueles que geram peso na sociedade. Mas quando nós falamos de avivamento, é lógico que esses pecados mexem, mas existem aqueles que passam desapercebidos. Tem um livro, eu esqueci o nome,
que são pecados, Intocável. os pecados intocáveis, sabe? É aquele que faz parte da minha vida, já virou parte do meu corpo, virou uma tatuagem minha, minha pele, sabe? E que passa desapercebido, que a gente pede perdão por coisas pesadas, mas por aquele a gente nunca para pedir perdão. Você usou um exemplo, a fofoca. Raramente eu ouço alguém falar o seguinte: pastor, eu sou fofoqueiro. Raramente não, acho que nunca alguém virou para mim e trouxe esse termo. Ou, pastor, fulano, quero pedir perdão para você porque eu fofoquei sobre você. Então, normalmente, os pedidos de perdão, os pedidos de ajuda vêm com aquelas coisas pesadas, mas tem aqueles que vão... A mentira. E o que mais que a gente pode pensar? Inveja, tem até uma piadinha, né? Inveja branca. Isso. Já ouviram falar, né? Tô com inveja branca. São os pecados intocáveis aí. E que essa artimanha de Satanás, ela é muito presente. Agora, é muito sério e muito relevante nós dizermos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades do mal, né? Que atuam nesse mundo. Nós lutamos muito um contra os outros. Nós lutamos contra autoridades, nós lutamos contra irmãos, nós lutamos contra pais, contra filhos, contra irmãos, e nós nos esquecemos que a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. E essa luta não é acusá-lo, não é dizer o que ele faz ou deixa de fazer, como o pastor Tiago está falando, mas é de encarar, de enfrentar, de resistir. Né? Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É assim que nós vencemos Satanás. Resistir ao diabo, resistência. Eu consigo resistir em Deus, porque Ele é a minha fortaleza. Eu estou escondido atrás da cruz. Pela cruz eu consigo resistir a Satanás. E aí, nesse aspecto de impedimentos para o avivamento, é exatamente isso. Às vezes eu quero entrar numa luta de braço de guerra com Satanás, ou eu minimizo demais o poder dele, ou eu maximizo demais o poder dele, não coloco ele no lugar dele e nem me coloco no meu lugar, que é atrás da cruz de Jesus. De novo, vou falar daquele postzinho lá do Satanás e de Deus conversando, que hoje, essa semana, eu recebi de novo. Satanás dizendo, né, que fechou não sei quantas igrejas com Covid, e aí Deus fala assim para ele: mas eu abri tantas igrejas nas casas. De novo, né, é o mesmo poder, é a mesma altura, é o mesmo tamanho? De forma alguma. Mas ele tem poder. E aí é cada coisa no seu lugar. E conhecendo ele na perspectiva bíblica, eu consigo vencer, eu consigo resistir. E aí sim, colocar nome para cada pecado, assumir o pecado, porque quem que me convence dos meus pecados, inclusive dos intocáveis, é o Espírito Santo de Deus. E quanto mais comunhão eu tenho com esse Espírito, mais eu vou reconhecendo os meus pecados e mais vivendo cada vez mais para Ele, então desfrutando desse verdadeiro avivamento que está para nós. Eu acho que era bom a gente pensar em alguns desses pecados intocáveis e que muitas vezes estão sendo semeados dentro da gente, que a gente vai permitindo, sem observar direito, que eles estão nos atingindo, nos tirando do foco, né? Do foco, do verdadeiro objetivo do avivamento. Eu acho que um deles, que eu vejo, e ele atinge tanto uma pessoa quanto a outra, é a crítica. A crítica, quando eu digo a crítica destrutiva. Então, quem critica destrutivamente, ele está em pecado. E isso atrapalha o avivamento, porque ele não vê nada de bom. Mas quem recebe a crítica destrutiva e também fica ali para baixo, arrebentado, também ele entra nesse mesmo processo, porque ele se constrói um processo de mágoa também nele. Significa que ele também está... É como se ele não soubesse se proteger das críticas, gerenciar as críticas. Né? Porque está muito ligada com a identidade dele, né? Com a autoestima. Porque se eu sei quem eu sou, não importa o que estão falando de mim. Eu sei quem eu sou, eu sei das minhas intenções, eu sei que eu posso errar, eu sei que eu posso falhar. Mas quando eu não sei quem eu sou em Deus, aí as críticas começam a me atingir. Né? Falando nessas questões, ontem eu preguei em Efésios 5, até estava abrindo aqui. Olha só o que Paulo diz desses pecados intocáveis que cabe bem. O que ele diz que nós não devemos mais fazer? Olha só, no versículo 3 do capítulo 5 diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Nem menção.
Olha só, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes daqueles que vivem na graça, vivem pela graça. Olha quanta coisinha boba, né? Ah, então eu não posso nem mencionar. Não, porque é pecado. De eu pensar que eu já estou pecando. Então, essa pureza precisa fazer parte daqueles que são chamados filhos de Deus. A grande questão, acho que com o diabo, é justamente a ideia do que a gente construiu para o diabo. Né? Por exemplo, quem falou que o inferno é o lugar onde Satanás reina? Aonde na Bíblia se ensina isso? Nos desenhos animados. Exato. São os filmes, as séries, a mitologia, qualquer coisa, menos o Evangelho do Senhor ensina isso. Mas pra gente, o diabo manda e desmanda, faz e desfaz, é ele quem atormenta, mas o inferno é o lugar de domínio dele. Não! A palavra nos ensina que o diabo sofre o tormento dessa separação de Deus por causa do pecado dele. Então, o que a gente construiu de diabo, na verdade, nem é o diabo, né? Não. E qual é a teologia vamos dizer assim, a demonologia da igreja? É o próprio diabo que construiu. Por quê? Porque foram expulsar um demônio, e aí o demônio falou que não podia usar unha pintada. Então, a partir de hoje, não pode mais usar unha pintada porque é coisa do diabo. Porque ele falou que é dele. Exato. E aí a nossa fé se embasa na mentira do pai da mentira. E ele conseguiu aquilo que ele queria, se igualar a Deus, ser tão poderoso quanto Deus é, ou mais ainda, porque né? ele determina. E todo mundo obedece, então ele é rei. Se ele reina no inferno, ele é rei. Ele é Deus ali. Não é. Só que a gente endeusa ele. E aí faz o diabo e Jesus, as nossas peças, cansei de ver, é Jesus brigando pela alma de alguém que o diabo também está brigando. E os dois estão em pé de igualdade. Vamos ver. E a gente fica torcendo. Onde já se viu isso? Torcendo para ver se Jesus ganha. É engraçado até. E quando Jesus ganha, ufa! Graças a Deus, né? Que bom que ele venceu. Os nossos medos de macumba, né? Sim. Eu acho que, perdoe minha expressão, mas assim, não gosto nem de usar esse termo, mas vou falar, parece que macumbeiro trabalha mais que crente. Porque tem tanta macumba para crente que macumbeiro tem que fazer 24 horas. De tanta, porque todo mundo que ora revela não sei quantas macumbas. Sabe? E a gente exalta tanto isso, né? Por causa da macumba, do olho, a maldição hereditária, que tem que fazer até um encontro de não sei quanto tempo para quebrar uma maldição. Calma, o que está acontecendo? Uma faculdade para quebrar. Isso, né? É um tratamento. Vamos fazer mapeamento espiritual para descobrir qual demônio está agindo na sua vida. Damos nomes e nomes e nomes. Então significa que a igreja, que foi uma coisa que a gente conversou no papo acho que passado, a igreja não está tendo Jesus como centro. A igreja está colocando Jesus e o diabo no mesmo ambiente de que assim, a gente tem que buscar. E outra coisa, irmãos, que para mim é muito sério, para mim acho que é a coisa mais séria que tem nessa questão. As pessoas estão buscando a Jesus por medo do diabo. Sim. Por medo dele. Então assim, por que você busca Jesus? Por que você está orando? Não, eu oro e a oração da pessoa é só para quebrar, desamarrar, desfazer, repreender. Cadê a relação com o Senhor? O diabo, nós temos que lembrar duas coisas importantes sobre ele. Primeiro, que ele não pode ser desprezado. E segundo, que ele não pode ser supervalorizado. E aqui nós caímos nesses dois extremos. Uma parte não crê na existência dele, e banaliza, e ele está aí. Mas outra parte usa uma lente que só vê o diabo. O tempo todo está enxergando o diabo. Sabe?
Então, ela não consegue ver nada de Deus. Né? 90% diabo, 10% Deus. Então, e aí é um problema. Né? A nossa leitura do diabo, ela está muito errada. A nossa teologia, como você diz, ela é muito, em muitas partes, ela é construída, se nós não tomarmos cuidado, pelo próprio diabo. Sabe? Validando ele. Né? E tem pode ir falando que eu quero achar um texto aqui que eu acho bastante interessante quando nós falamos sobre isso. Aí a questão assim, para os irmãos que estão assistindo, para nós discutir, tá, e o que eu faço então, né? Quem é o diabo? Como eu me relaciono, se é que é essa palavra, como eu me relaciono com o diabo? Eu acho assim, que em Jesus eu consigo, né? Eu não vou perder essa medida quando eu me aproximo e dependo de Jesus, me torno filho desse reino, sou dele. E aí então eu consigo ter essa visão. E claro, a Bíblia, a palavra de Deus, né? A gente fala muito e repete muito isso. Jesus venceu Satanás pela palavra. É simples, mas não é ficar recitando só a palavra. É dizer com autoridade e viver essa palavra. Porque é muito simples eu decorar um monte de versículo e começar a atacar Satanás. E daí? Agora, eu viver essa palavra, aí eu acho que nós conseguimos equilibrar todas as coisas. A questão da batalha, eu acho que se resume nesse versículo aqui. Apocalipse 20, 1, 2 e 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele e vai dando continuidade. Ou seja, a visão que o apóstolo João tem ali, e está falando sobre os 1000 anos, mas mostra a realidade em todo o tempo dessa batalha, é basicamente essa: vir descer dos céus um anjo, tá? Que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e o texto diz no versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que está afirmando aqui que não é outro qualquer demônio, está falando que é o diabo, Satanás, e acorrendo por 1000 anos. Ou seja, muitas vezes nós caímos nessa supervalorização do diabo, né? Muitas vezes caímos num avivamento onde supervalorizamos. O avivamento, ele depende do diabo, de quanto mais valorizamos ele, de quanto mais a igreja em batalha espiritual, a igreja é avivada. Não é isso, tá? Falamos de guerra, mas nós precisamos saber guerrear das maneiras corretas. Então gastamos energia dando nome para anjo, arcanjo, que mais? Querubim, serafim, ou seja, construímos uma teologia onde é como se houvesse construímos uma hierarquia dos anjos, esse é mais forte que aquele, que é mais forte que aquele, a função desse é esse. Os demônios, damos nomes a eles para dizer a força de cada um, e parece que nós entramos num filme de... parece o Senhor dos Anéis, sabe? Eu lembro do Senhor dos Anéis, batalha de um versus o outro, ou Nárnia, né? Colocamos as forças do bem contra as forças do mal. E é tão simples o texto, porque ele deixa claro, né? Em primeiro lugar, Deus em nenhum momento vai descer nesse ringue para disputar com o diabo. Em primeiro lugar, é isso. Tem que ficar muito claro. Segundo lugar, ele envia um anjo. Ele não sai do lugar. O texto aqui, por exemplo, usa desse exemplo, que ele manda um anjo. Um anjo. Né? E terceiro lugar, não precisou ser uma legião de anjos. Um anjo para vencer a antiga serpente. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente pensar é que nessa batalha espiritual, que nós acreditamos que ela existe, né? Por exemplo, por que um anjo consegue vencer a Satanás, né? Que o próprio texto do Apocalipse faz menção, tipo, a antiga serpente, o dragão, o diabo, o Satanás, tipo, tá dando ênfase mesmo na figura. Para deixar bem claro isso, né?
Por quê? Porque também não depende do poder dos anjos. Um anjo é capaz de fazer algo porque ele é enviado por Deus. Da mesma forma que a igreja em si mesma não é capaz de fazer algo, mas enviada por Deus, ela ressuscita mortos, ela expulsa demônios, ela resiste o poder das trevas, ela perdoa os pecados, que acho que é a maior coisa que a igreja faz, perdoar pecados, né? Então assim, por quê? Porque ela está debaixo de autoridade. E da autoridade de quem? Do Deus que enviou para aquilo. Como esse anjo não foi tipo, deixa eu ir lá amarrar o diabo de vontade própria. Lá, né? Até porque uma coisa a gente precisa entender, que acho que é dentro da fala do Senhor, que é interessante pela própria Bíblia, no livro de Judas, que só tem um capítulo, mas é muito profundo, Judas vai escrever falando que quando o arcanjo Miguel foi contender com Satanás a respeito do corpo de Moisés, em combate com ele, não ousou falar nada contra ele e nem ofendê-lo de nenhum modo. A única coisa que o arcanjo Miguel disse para Satanás é: o Senhor te repreenda. Acabou ali. Então, assim, as dimensões devidas não é menosprezar o poder das trevas, como tem muito crente por aí que sai chutando macumba e essas coisaradas todas, porque, né? Não é o que a Bíblia nos chama a fazer. Não é ficar ofendendo o diabo. O diabo, aquele não sei o quê. Aquele... Também... Porque isso nem vai atingir. Exatamente. Ele não vai procurar o pastor Ayrton para fazer terapia. Não. Até porque o pastor Ayrton acho que também nem ia receber, né? Mas é entender, acho que a dimensão real. Nós temos o poder das trevas aí, esse império, que é muito menor do que o reino, né? Reino da luz, império das trevas. O império das trevas está agindo. E ele age contra a igreja. Mas eu acho que a igreja se perdeu muito nessa coisa, por exemplo, igual a questão do Covid. É o diabo atacando a igreja. Fechou a igreja. É o diabo usando o governo para fechar a igreja. Perseguição, é o anticristo. Parece que a igreja também demoniza processos que não tem nada de demoníaco. E aí a gente perde também muita força. Porque a gente entra em batalhas que não são batalhas. Gastamos energia. Entende? Então, eu acho que uma coisa importante é como nós nos enxergamos enquanto igreja, para que nós somos chamados enquanto igreja. A Bíblia fala vigiar e orar, né? Eu acho que é um dos pontos principais quando nós falamos do avivamento e falamos do diabo no meio dessa história toda, né? Acho que uma das coisas que ele muitas vezes mexe com a gente, atrapalhando as nossas orações, e agora eu acho que nós precisamos cada vez mais como igreja estar atentos, porque um avivamento ele pode vir, mas por coisa muito boba ele pode ir embora, por coisa muito boba. As raposinhas, né? Não é isso que a Bíblia fala? Sim. As raposinhas, por coisas que lá na frente, olha, foi tão bobo isso, sabe? E o grande perigo, e eu acho que nisso aí o diabo ele é mestre, tem um ditado que diz: você quer conhecer o homem, dê poder a ele. Tá? Eu acho que um grande perigo do avivamento é quando nós, igreja, nos sentimos poderosos por causa do avivamento. Porque quando a igreja começa a se sentir poderosa, não, aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar disso, aqui é o lugar daquilo, já conseguiu plantar na nossa cabeça e prepara, porque vai ter um versus o outro, um julgando o outro, um tomando uma decisão, o outro sendo o contrário, e esquecendo que acima de tudo é o reino de Deus. E a sua justiça. É a sua justiça. Como eu falei no início, eu acho que o diabo fomenta muito aquilo que é humano. Sim. É só você ler Gênesis 3. Quer conhecer como o diabo age? Lê Gênesis 3.
Quem que induz o homem ao pecado, ali ao fruto, é o diabo, né? Ali está a serpente, aquele processo, né? Centro. Isso. Mas olha como que o diabo, a serpente, não pega o fruto. A serpente não fica comendo o fruto na frente da mulher. Tipo, ela só faz uma coisa. E isso que para mim é o que o diabo mais faz na igreja. Ele coloca a palavra de Deus em xeque. Deus falou o quê? Deus falou isso. Mas não foi bem isso que ele quis dizer. Será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Acho que não é bem isso. Aí é só você ir para o Novo Testamento e ver o quê? Também Jesus. Quando está com Jesus, ele sempre está querendo desmoralizar o Pai. Se Deus é o provedor, por que você está com fome? É melhor você transformar pedras em pão, porque acho que o Pai não vai te dar comida, não. Ele sempre está querendo desmoralizar Deus. Né? É isso que você vê tanto em Gênesis 3 quanto em Mateus 4. É o mesmo intuito, desmoralizar a palavra de Deus. Aí a gente vê que muitas vezes nós cristãos, né, nós não somos afeiçoados à Bíblia, né? A gente não ama a palavra de Deus em se alimentar dela. Nós não amamos a oração. A gente ama a oração no dia da dificuldade, que aí eu vou orar para Deus responder e agir. Mas a oração que está na vida, o jejum como devoção, né? Essas coisas da vida cristã com Deus, o diabo sempre está colocando em xeque. E essas coisas a gente acha que não. A gente não percebe a ação do diabo nisso daí e vai deixando passar. Né? Vai deixando a frieza do coração entrar. Só que você está desmoralizando Deus. Porque Deus está dizendo que você precisa da palavra para viver. E você não vai para a palavra, você está desmoralizando a palavra de Deus. E é importante a gente lembrar que parece que esse amor que nós temos com a palavra, né, não tem, mas quando falamos que temos amor, parece que é um amor muito condicionado. Ou seja, quando que eu digo que a Bíblia, que eu amo a Bíblia? É quando a Bíblia fala o que eu quero ouvir. Sabe? Então a Bíblia, esse versículo é interessante e está arriscado. Nós gostamos muito, sabe? Você quer que um trem para mim que é demoníaco, para te falar a verdade, e que vende tudo quanto é loja de crente de evangelho? Caixinha de promessa. Caixinha de promessa. Quase bati na mão. Coisa do Satanás. Ai, gente, eu lia tanto Caixinha da Promessa, e era tão bom. E agora tem Bíblia da Promessa também, né? Ou seja, vamos procurar as promessas. Mas nós somos chegados no sorteio de fechar os olhos, abrir a caixinha e pôr a mão e vamos ver o versículo. Meu Deus do céu, como que nós abraçamos isso daí? Né? Sorteamos a palavra, quer dizer, qualquer uma vai vir boa, né? Na caixinha da promessa. Nós temos esse problema. Então nós precisamos entender que avivamento não é caixinha de promessa. Sabe, né? As coisas acontecerem do nosso jeito, lembrar que todos os avivamentos, e foi o primeiro dia que nós falamos de avivamento, nós falamos de Abacuque. Né? O avivamento chega em Abacuque, lá no texto em Israel, né? Escrito em Abacuque, chega em um momento de crise. Né? E não veio solucionando a crise na hora, veio fazendo com que eles aprendessem a viver no meio dessa crise, glorificando a Deus. Sabe? Eu me preocupo que no meio desse Covid é cansativo tudo que a gente está vivendo. Né? Sai cansado, a gente sai cansado de tudo. Cansado é uma coisa, não glorificar a Deus em tudo isso é outra coisa. E eu vejo muita gente jogando ao diabo, nós estamos passando isso, reclamando disso, daquilo, e ninguém glorificando a Deus. A hora que Deus quiser acabar, Deus vai acabar. A hora que Deus não quiser acabar, Deus não acaba com isso. Né? Então, acho que falta a gente pensar melhor sobre essa questão do diabo, a gente pensar mais atentamente e lembrarmos que ele é um dos impedimentos, sim, para o avivamento. E como igreja nós precisamos estar de olho. Nós estamos encerrando nosso papo pastoral, queridos. E hoje, quinta-feira, amanhã, sexta, nós teremos
um devocional ainda, falando dos impedimentos para o avivamento, mais uma mensagem que será trazida para vocês. No sábado nós não teremos o devocional, tá? Já não teremos. Esse domingo não teremos também a escola dominical, mas no domingo à noite nós já teremos o nosso culto, tá? Então você saiba, devido ao decreto do prefeito, né? A igreja já vai começar a poder voltar aos poucos, vocês vão ficar sabendo de tudo que a gente vai fazer, o processo, né? Mas domingo nós teremos isso, explicaremos aonde será o nosso culto e de que maneira iremos proceder, tá? Que Deus te abençoe, tá? Que Deus dê graça para você e que essas mensagens possam estar sendo de grande ajuda e de crescimento para a sua vida, tá? Um grande abraço. Durante a semana nós continuaremos falando, viu? Que a igreja está voltando aos poucos, a igreja não voltou totalmente, continuamos a usar as redes sociais para continuar falando para vocês que estão em casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.